Vou fazer aqui uma aula maravilhosa para vocês, falando sobre a massagem relaxante, todos os detalhes que vocês precisam aprender sobre essa técnica incrível. Como vocês já fizeram um curso comigo, aqui só vai ser um reforço daquilo que a gente já aprendeu, para que vocês possam aproveitar ainda mais. O que é a massagem relaxante? A massagem relaxante, ela proporciona algo muito fantástico pra gente, que é o quê? Ocitocina, dopamina, serotonina, todos esses hormônios, ele faz com que você cure mais rápido, tire aquela sensação de tensão, de raiva, de angústia que a gente sente no nosso dia a dia. Por que que faz isso? Quando a gente tem esses hormônios em alta no nosso corpo, a gente consegue fazer uma coisa chamada olhar o mundo com mais leveza. A gente olha com um olhar um pouco mais apaixonado. Tudo fica mais leve, tudo fica mais fluido, porque realmente a vida é assim, e esses hormônios interferem 100% no nosso humor, sabe? Do nosso dia a dia. Então, quando eles estão também em excesso, eles não são bons, porque a gente acaba perdendo o controle de algumas coisas, e eles também, estando em baixa, também não é bom. Então acaba fazendo com que a gente entre em depressão, ansiedade, estresse, cansaço, irritabilidade, várias outras coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então a massagem, ela consegue fazer o quê? Elevar esses hormônios até o topo da cabeça, faz com que você se sinta muito mais vivo, muito mais emocionado, muito mais presente na vida, e aí faz com que você saia o quê? Mais rápido. Você tira aquela dor, daquele cansaço, aquele estresse que você está sentindo. Então a massagem, ela faz esse papel maravilhoso de revigorar o teu corpo e fazer com que você se sinta muito mais vivo. Então você tem um resultado maravilhoso quando você se torna um massoterapeuta. Outra coisa incrível que vocês têm que entender, vocês estão lidando com toque. O toque em cada ser humano, ele é diferente. Então, quando você toca em alguém, ela vai ter uma sensação física no corpo dela. E cada ser humano, como tem uma história de vida, tem um processo vivido, ela vai interpretar aquele toque de alguma maneira. E essa maneira, gente, nós não controlamos, tá bom? Então, você massoterapeuta, não fique com aquelas paranoias dentro da sua mente, tipo, ai, será que eu tô fazendo uma boa massagem? Será que o meu cliente tá gostando? Será que eu tô fazendo certo? Tira essas paranoias da cabeça. Faça e siga o fluxo. O corpo, ele é incrível, o corpo ele é feito para sentir, ele é feito para ser tocado. E quando você se permite tocar, porque o paciente faz isso, ele vem ali para permitir ser tocado. Então ele já está dando abertura para que você possa fazer isso. Então o toque, ele é fantástico. Sempre tenha toque de respeito, com muito amor, com muito carinho. E através do toque você vai passar o quê? Emanar uma energia sutil. Eu trabalho com outras terapias também. Faço Korindu, barras de axis, reiki, e várias outras terapias energéticas, tá bom? Que a gente consegue identificar os pontos de dor na pessoa. A gente consegue saber até o que acontece com a pessoa, o que ela está fazendo no dia a dia dela que leva aquela dor surgir. A gente sabe se ela está tendo problema em casa, no trabalho, se ela está tendo problema com o filho, com o marido, se é homem, se é mulher. Se ela tá tendo problema com ela mesma, se ela é perfeccionista, se ela é chorona, se ela está se sentindo sobrecarregada, tudo isso a gente consegue entender no corpo. Então aconselho vocês que estão se ingressando nesse curso de massagem para aprender a massagem, começar a entender como que a mente funciona e como o corpo funciona. Isso vai ajudar muito vocês em conseguir fazer uma conexão mais profunda com o corpo. Ajuda muito. Gente, eu falo pra você, vale a pena. Então, o toque tem que ser muito profissional. A pessoa tem que se sentir segura com você. E isso é você que passa. Uma coisa que o massoterapeuta precisa ter dentro dele. Gente, você é a autoridade ali. E a pessoa, ela te vê como autoridade. A partir do momento que ela deita ali na maca, ela te vê como profissional. Porque se ela não conseguisse te ver como profissional, ela não vinha fazer massagem com você. Entenda isso de uma vez por todas. Se a pessoa não confia em você, ela não vem fazer um atendimento com você. Então, se ela está ali, é sinal de que ela te vê como autoridade. Ela te dá um voto de confiança. Então, você aproveite que você
é uma autoridade e usa isso a teu favor, fazendo com que o cliente se sinta confortável com você, sinta que você está ali por ele ou por ela naquele momento e que você vai estar auxiliando ela. E o toque é troca de energia. Tua energia vai ser trocada com aquela pessoa. Então, mantenha sempre os pensamentos positivos, em alegria, em abundância, em amor. Isso ajuda muito para o corpo absorver. Todo mundo emana frequência. Todo ser humano da Terra emana frequência. Isso é incrível, porque todos nós temos essa percepção. Você quer ver uma coisa que é linda? Quantas vezes você já olhou uma pessoa que ela estava sorrindo, que ela estava brincando com todo mundo, mas você olhava para ela e sentia que ela estava triste? Então, isso se chama frequência. Nós temos essa habilidade de sentir a frequência. As pessoas, gente, não entendem, mas as pessoas conseguem entender a frequência que a gente está emanando. Tem pessoas, às vezes, que tá de mau humor na vida, que ela não tá boa. Você simplesmente chega perto dela e você fala assim, não quero estar perto dessa pessoa. Por quê? Porque as suas frequências não combinam. Então você vai querer repulsar. Mas às vezes você conhece aquela pessoa, vê ela em uma outra frequência e você se encanta com aquela pessoa. Porque tudo é frequência. E você vai estar emanando uma frequência para outra pessoa. Então você sempre se cuide com a questão do teu toque, para que você esteja numa frequência boa. Isso é bom. Ah, Tamara, mas eu não tô num bom dia. Ótimo, não tá num bom dia? Não atende. Ah, mas só que eu preciso do dinheiro. Mas às vezes o seu cliente entende que você não pode atender ele agora. Entende? Então é bom você dar esse tempo para você, porque você estando bem é melhor. Outra coisa é sobre. Eu vou pegar três vertentes da ética, porque vocês têm a apostila, então vocês podem ler todas, mas eu vou pegar em três éticas que são fundamentais ter. Primeiramente, você nunca julgue o teu cliente. E eu vou pegar muito nessa tecla. Não julgue o teu cliente, não fale sobre ele. Não dê receitas de bolo pronta para o teu cliente. Você só pode ajudar ele, auxiliar, se você tiver estrutura para fazer aquilo, senão você só ouve. Mas você não julgue o teu cliente. Porque você pode ver uma pessoa e ela talvez não está nos seus padrões do que você acredita. E aí é fácil a gente falar, como que fulano pode deixar chegar a esse ponto? Como que fulano pode ser desse jeito? Como que essa pessoa... Olha, cada pessoa tem uma coisa chamada história de vida, que levou ela a ser o que ela é, independente do que você julga. Que levou ela a ser o que ela é, com a estrutura que ela tem, com a mentalidade que ela tem. Você passou por uma outra trajetória de vida. E você só é quem é por causa das coisas que você aprendeu, pelas coisas que você passou, pelas coisas que você viveu. É fácil a gente julgar o calçado do outro. Eu quero ver colocar o pé. Será que você seria diferente daquela pessoa se você tivesse passado pelas mesmas coisas que ela passou? É fácil a gente falar das pessoas que não têm estrutura. Mas se você tivesse passado pelas mesmas coisas que essa pessoa passou, será que você tinha estrutura? A gente tem que pensar muito sobre isso. Cada pessoa tem uma coisa chamada história de vida. A gente tem que respeitar essa história de vida e essa trajetória. E você, como massoterapeuta, você tem essa habilidade de você despertar dentro da outra pessoa um olhar de alto amor que ela precisa ter com ela mesma. Porque só dela vir ali, ela já está se proporcionando um momento de alto amor. Então você tem que olhar com muito carinho, com muito respeito, com muita sabedoria para aquela pessoa que está ali. Porque ela está entregando uma fragilidade dela. Cara, você acha que é fácil ficar despido na frente das pessoas? Não é. Então ela está ali sendo vulnerável, tanto homem quanto mulher. Então esse olhar de respeito é muito importante. Você tem que ter esse olhar de cuidado. E se você não tiver esse olhar de cuidado, o teu cliente vai perceber que você está julgando ele. Outra parte da ética que é super importante. Não fale do seu cliente pós-sessão. Ah, mas eu quero fazer um comentário. Pega o teu comentário, finha no saquinho, vai lá dentro do rio da tua cabeça e joga embora. Lembra, cada um com sua história. Não, gente, é horroroso, é feio falar sobre os seus pacientes.
Eu odiaria eu chegar no médico e ele começar a falar de mim pós-sessão. É eu com os meus problemas. E eu estou indo ali no voto de confiança com você. Não, é feio, não é bom, isso é antiético e isso não pode ser feito. A pessoa está te dando um voto de confiança, então que você honre esse voto de confiança. O que acontecer dentro da sala? Ah, a pessoa chorou, a pessoa falou sobre uma coisa. Ai, nossa, fulano chorou por uma coisa tão besta. Pra você. Ai, fulano tá tão desse jeito. Ótimo. Se você não tem sensibilidade, se você não sabe como que a mente funciona, como o corpo funciona, não dá pra falar. Você tem que entender sobre isso. Gente, se vocês soubessem o quanto que a mente e o corpo é profundo, o dia que vocês entenderem a graciosidade que tem dentro da mente, a graciosidade que tem no corpo, a gente pararia de julgar as pessoas. A gente ensinaria essas pessoas a amar mais, a se amar mais. A gente teria uma coisa chamada compaixão. A gente daria um suporte de cuidado e afeto que aquela pessoa precisa. Existem pessoas, cara, que deitam dentro da maca e chora por causa de dores, traumas que ela viveu a vida dela. E você tem que ter essa compaixão. Tem pessoas que deitam naquela maca e elas nunca foram tocadas, nunca foram respeitadas, nunca foram olhadas. Pessoas que têm a autoestima tão lá embaixo, que não amam o próprio corpo, que têm medos, que têm vergonhas, que têm tantas coisas ali agarrada com ela, e que você pode ter esse papel de desbloquear isso tudo dentro dela. Então, o seu julgamento, ele atrapalha, e falar sobre o seu cliente também atrapalha, porque você não está ajudando em nada. Então, sim, eu bato muito nessa tecla. Nunca fale do seu cliente, nunca julgue o seu cliente. A outra parte da ética que eu vou pegar muito no pé de vocês: nunca fale mal de outro profissional. Vocês vão ter que aprender a lidar entre uma coisa chamada amor e ódio de cliente. Vai ter cliente que vai te amar, vai estar ali com você, com todas as forças, vai te indicar, vai estar presente, vai ser seu amigo, vai ser uma pessoa maravilhosa, certo? E vai ter na mesma proporção um cliente que vai odiar você. Então, quando um cliente chega e fala mal de outro terapeuta, de outro massoterapeuta que está na mesma modalidade que você, é melhor você falar que não conhece a pessoa. E deixa o seu cliente falar. E não entra nisso. Porque a visão que aquela pessoa tem é a visão dela. Você não sabe nem se aquilo é verdade. E uma coisa que vocês têm que aprender, o que leva atrás. Entende? Então, se a pessoa se sentiu na vontade de falar mal de outra pessoa perto de você, você pode ter certeza que ela não tem problema nenhum de falar mal de você perto de outra pessoa. Então, nunca se envolva em falar de outros terapeutas. Nunca. Todo terapeuta tem a sua função e seu papel ali. E se você for ver o histórico de cada terapeuta, ele tem alto índice de pessoas que é apaixonado, que não troca aquele terapeuta por nada nessa terra, da mesma forma que vai ter gente que vai odiar ele. Então, tem pessoas que vai amar e tem pessoas que vai odiar. Do mesmo jeito que vai ter pessoas que vai amar você e vai odiar você. Então, nunca fale sobre o terapeuta. E outra coisa, a verdade é o prisma. O que isso significa? Que dependendo do ângulo que você vê, a verdade muda. Então a gente nunca compra uma briga. Então nunca fale de um outro profissional. Ah, mas é porque eu acho o profissional chato. Beleza, guarda pra você. Guarda pra você. Não precisa falar do outro profissional, porque isso é antiético, isso é desrespeitoso do mundo. E o cliente que é seu, gente. Tem gente que vai confiar em você cegamente, apaixonadamente, incrivelmente, e você vai transformar a vida dessa pessoa. E vai ter pessoas que vai te odiar na mesma proporção. Porque cada cliente tem uma história de vida, está passando por um processo e você tem que entender isso. Então é antiético e essas três coisas eu pego muito no pé. Lá na apostila tem mais coisas que você precisa, entende? Mas se você ler, todos eles estão baseados quase na mesma coisa, que é o cuidado com o cliente, respeitar o cliente, você se respeitar, certo? Você sempre se colocar em ponto de segurança, faz parte da ética. Então, é uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção.
Outra coisa que vocês precisam prestar atenção, gente, higiene é muito importante. Então, o ambiente eles têm que estar limpo, você tem que estar limpo, você tem que ter um cheiro agradável, cuidado com a boca, cuidado com as unhas. As unhas sempre cortadinhas, aparadinhas. Sempre observa se você não tem na sua unha algum fungo ou micose. Se tiver, vai tratar, cuida. Manda a manicure sempre pintar a unha, deixar sempre bonitinho, porque isso passa uma coisa chamada cuidado, que é o que o cliente vem buscar de você. Se ele perceber que você tem um cuidado com você, ele vai se sentir que você vai cuidar dele também. Então é importante. Use máscara se for possível, pode usar toquinha também dentro da sessão. Usa roupas que tampe o colo, proteção, gente, e visão também, que você tá ali para fazer uma massagem para a pessoa, então você tem que passar essa segurança, tá bom, para o seu cliente, então isso é muito bom. Então, a sua saúde é importantíssima, tá passando mal, tá doente, não atenda. Fica em casa, repousa. O seu cliente vai entender se você reagendar e remarcar. Olha, o cliente que ele prefere atender com você passando mal, ele não gosta de você. Não vale a pena nem ser atendido. É simples assim, tá bom? Sua saúde em primeiro lugar. As condições básicas para massagem. Precisa ter maca. Por que precisa ter maca? É importantíssimo. Maca portátil ou maca de madeira. Porque a maca, gente, se você não tiver e você fizer massagem em qualquer lugar, a única pessoa que sai prejudicada é você. Por que que você sai prejudicada? Isso é para massagem relaxante, tá? Esse é caso da massagem relaxante, curativa, massagem de drenagem, algumas modalidades da massagem. Porque se você fizer num ambiente que não é confortável para você, você fica com dores, depois você passa mal, você acaba com a tua coluna. Você é jovem agora, mas daqui a um tempo você não aguenta muita coisa não. Depois você fica reclamando lá que, ai, minhas costas, tá me matando, minhas mãos, tá não sei o quê. Entende? Sempre você em primeiro lugar. Ah, mas eu tô me matando para fazer uma massagem no cliente. Escolhas, tá? Então você tem que cuidar de você em primeiro lugar. Então a maca é importante que a maca esteja na altura do teu quadril, porque você sempre vai ter uma postura um pouco mais ereta e isso vai deixar você mais confortável. Outra coisa que precisa ter, toalhas, tá? Toalhas é importante para você tampar os seios da sua cliente e tampar a região das genitálias. Ah, mas se for do masculino, ele tá de shortinho, bota a toalha. A toalha é importante, isso passa. Você vai estar conversando com o inconsciente do seu cliente que você está interessada em fazer a massagem, não está interessada no membro ou que seja do seu paciente, e a mulher também se sente do mesmo jeito. Então, sempre tampa, isso dá uma equilibrada. Dentro da sala você pode ter velas. Não recomendo muito, porque às vezes você atende pessoas que elas não gostam muito de vela. Acha que tá, sei lá, fazendo alguma coisa que mexe com os valores e crenças religiosas da pessoa. Então eu evito. Dentro, você pode ter na maca, sempre trocar o lençol, é importantíssimo, tá? Se você tiver lençol, sempre toca o lençol do cliente, usou, coloca outro. Eu não uso lençol nos meus atendimentos, a minha maca, ela sempre tem um plástico. Por quê? No plástico eu passo álcool 70 e eu tenho como fazer a higienização desse plástico várias vezes e eu posso reutilizá-lo. E como vocês viram na aula, tem alguns movimentos que a gente faz que com plástico a gente tem uma pegada mais legal para soltar essa musculatura aqui. E quando está no pano, como tira o óleo, a gente acaba não tendo essa pegada que faz esse movimento de tirar as dores que a pessoa está sentindo, certo? Outra coisa que precisa ter na sua sala de massagem é álcool 70, porque você vai usar bastante para limpar a maca antes do cliente deitar e depois que o cliente levantar, tá bom? Eu uso vaselina nos meus atendimentos. E vocês prestam atenção, gente, que a vaselina ela precisa ter isso aqui, USP, e precisa ser vaselina farmacêutica. Porque ela pode ser usada na pele. E vaselina ela não tem cheiro e ela também não dá reação alérgica. Então, pessoas que são sensíveis não pode ter cheiro, às vezes ela se incomoda. Então, é bom usar isso. Tem uma vaselina que é automotiva. Não compra ela porque ela é feita para máquinas, ela é feita para outra coisa, menos para o corpo. Então, usa vaselina. Você pode usar óleo de girassol, de coco, azeite de oliva,
macadâmia, de linhaça, tem, tem uma infinidade de óleos. Por que, que eu já usei esses óleos e eu não gosto muito de usar? Porque eles são muito grossos. Eles são óleos que, além dele ficar melequento no corpo, eles grudam muito e eles não têm um bom deslizamento. E a vaselina não, a vaselina ela é levinha, ela tem um deslizamento melhor e ela também não precisa ser usado muito, tá bom? E a pessoa não se sente tão preguenta, ela sai com mais facilidade do corpo. Outra coisa que vocês podem utilizar, óleo essencial. Por que os óleos essenciais? Porque eles vão trabalhar com a energia sutil do cliente. Você pode deixar um clima mais agradável, mais cheiroso, mais gostoso. Isso é opcional, mas eu gosto muito de usar. Outra coisa que vocês podem usar, gente, é hidratante. Só que tem um porém do hidratante. O hidratante, você vai usar ele sem cheiro, certo? E que tenha mais aderências com óleos, né? Mas você pode usar o hidratante, que eles são hidratantes neutros. Ele é muito bom também para a questão da massagem, ele também é antialérgico e ajuda nessa questão do escorregar bom. Qual que é a diferença da vaselina pro hidratante? Os óleos, gente, deixam o corpo quente. O corpo da pessoa esquenta. Então ele mantém a temperatura do corpo da pessoa. O hidratante, ele já esfria, então o cliente costuma sentir frio. Mas tem clientes que amam hidratante no corpo, mas não gostam do óleo. Então você pode perguntar para o seu cliente, você quer hidratante ou você quer óleo? Inicialmente, sempre começa com óleo. Como o cliente ele não sabe como é a massagem, o que você fizer nele na primeira vez, ele vai ir naquilo. Então, como eu uso óleo e eu sei que o óleo não deixa a pessoa fria, porque o frio, se a pessoa tiver com frio, ela enrijece o músculo, então ela não solta. Então, eu prefiro o óleo porque deixa o corpinho mais quentinho e eu consigo trabalhar melhor, certo? Outra coisa que precisa ter na massagem, deixa eu ver, eu vou abrir a apostila aqui, que eu estou de olho. A limpeza do ambiente, gente, o ambiente tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar organizado. Isso faz uma diferença danada no atendimento, tá? Isso mostra um cuidado. Você pode usar músicas. Músicas é importante, porque música entra numa frequência e deixa a pessoa mais tranquila. Sem música, deixa a mente da pessoa vagando muito. Então, com a música, você pode colocar uma música bem relaxante que estimula a pessoa a querer dormir, querer relaxar. Então, as músicas você pode colocar música de frequência, pode colocar música de meditação e música somente de sonzinho, tá? Você pode colocar. Isso é para massagem, para qualquer tipo de massagem. A gente está falando aqui da massagem relaxante. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção, gente, na questão da maca. Olhando aqui. Quando vocês foram comprar a maca de vocês, ou vocês fazem uma maca bruta, que é o que? Feito de madeira, manda fazer para que ela possa aguentar o peso, ou vocês podem comprar na internet a maca portátil. O que, que vocês vão olhar na maca portátil? Resistência. Que ela aguente peso, tá? Que ela aguente peso. Tem maca que aguenta 150. As melhores macas é aquelas que são de 200 para cima, porque elas não vai dar problema. Outra coisa, a maca portátil, ela costuma, dependendo do modelo que você compra, tem uns ganchinhos laterais que você sempre tem que prestar atenção naqueles ganchinhos. Se não colocou ganchinho, a maca abre e a pessoa cai. Então você tem que sempre prestar atenção nisso. A maca que eu gosto são as macas que são de madeira. A minha portátil mesmo é uma maca de madeira. Porque elas, além de aguentar o peso, ela vem numa estrutura que ela não precisa do ganchinho, ela é uma cordinha, então ela acaba não abrindo, então não corre o risco do meu cliente cair da maca. Outra coisa que é importante, quando o cliente está em cima da maca ou quando ele vai subir, você sempre fica próximo à maca. Caso a maca fazer qualquer tipo de movimento estranho, você está ali para estar cuidando do seu cliente para que ele não caia. Tá bom? Precisa também ter rolo de papel toalha, tá? Para tirar o excesso de óleo, às vezes, do corpo da pessoa, ou tirar o excesso de óleo da maca também. A outra coisa também, que as macas, elas variam de preço. Então, vai ter macas que vai ser 360 até R$ 2.000. Então, vai depender do valor que você está disposto a pagar. Tá bom? Tá. E sobre a vaselina, ela hidrata muito o corpo. E se a pessoa, você passou o óleo e o óleo puxou, você pode perguntar para essa pessoa, ela não bebe muita água, tá? Porque se o óleo secar é porque essa pessoa está desidratada e ela precisa beber água. Você pode pedir, falar para o seu cliente, e é praticamente 99% dos clientes que precisam dessa hidratação no corpo, que ela não está bebendo água.
Outra coisa que vocês precisam, a massagem, ela precisa ser orientada pelo seu cliente, porque o seu cliente ele não sabe como que a massagem é feita. Então você vai ter que orientá-lo ele. Você vai ter que encaminhar ele na sala. Quando chegar lá, você vai falar para ele ou ela, né, o seu paciente, tirar a roupa e você pode ter um shortinho tanto para ela quanto para ele dentro da sua sala para que eles possam vestir, ou simplesmente pede para tirar a vestimenta dentro do banheiro ou mesmo dentro da sala e orienta o seu cliente, olha, tira a vestimenta, aí você pode deitar na maca de barriga para baixo, costa para cima. Pronto. Já orientou, você fala que vai colocar uma música relaxante e você vai deitar o seu cliente e vai começar o processo da massagem. E sempre orientar. Você é o profissional e o seu cliente te vê como profissional. Então você pode fazer isso. Tá bom? Você pode colocar o ambiente para ficar com um clima menos claro, para que o cliente possa relaxar mais, não luz batendo diretamente na fonte da pessoa. Você pode ter um abajur, pode ter alguma coisa que deixe um clima mais a menos para dar essa sensação de querer dormir. Recupera muito o corpo você fazendo isso, tá bom? A musculatura. A massagem, ela trabalha muito com esse soltamento da musculatura. Então, quando a gente vai mexendo com a musculatura, como a gente aprendeu lá na aula, você vai vendo que você vai ter um ritmo e uma pressão naquela musculatura. Então, você vai mexer muito com o fluxo sanguíneo do corpo. Mexendo com esse fluxo sanguíneo, gente, mexe com o corpo inteiro. E o seu cliente, ele vai sentir várias sensações. Lembra que o cliente tem história, tem vida. Então, o toque vai mexer com a musculatura. O do homem, como que vai mexer com fluxo sanguíneo, pode acontecer de o homem ter uma ereção, e isso é completamente normal, porque ele está mexendo com esse fluxo sanguíneo. E o que você faz numa situação dessa? Ignora. Você só vai falar alguma coisa se o teu cliente falar alguma coisa e aí você coloca ele num estado de calma, que é o quê? Isso é normal, tranquilo, vai passar, na terceira sessão não acontece isso mais, porque o corpo já entende a questão do fluxo sanguíneo. Isso é muito simples, trata com maior tranquilidade. Mas o cara tá pensando alguma coisa. Cara, ele tá com vergonha. Muita vergonha, porque muitos dos homens às vezes não vêm fazer massagem porque ele acredita que ele vai perder o controle ali na questão da massagem. Gente, a coisa mais natural é acontecer esse tipo de coisa dentro da massagem, porque você está mexendo com irrigação sanguínea. Então, quando você vai trabalhar com essa irrigação sanguínea e você manda esse fluxo sanguíneo, a tendência é esse sangue também passar em toda a parte do corpo, e o pênis faz parte do corpo. Então, pode acontecer dele sentir. E outra coisa, a gente tá falando de toque. Toque. E o toque, ele pode gerar isso, gerar sensações. Porque a gente está aumentando dopamina, citocina e serotonina. Você acha que no sexo aumenta o quê? Aumenta isso também. Então pode acontecer. Isso é uma coisa totalmente normal. E o que você faz é deixar o seu paciente no estado de tranquilidade, que é o quê? Não percebi. E realmente eu não percebo porque não é uma parte que eu me concentro. Então eu não percebo. Então, se a pessoa falar alguma coisa, eu falo, olha, respira, só relaxa. Isso é normal, a gente está trabalhando com fluxo sanguíneo. Isso é tranquilo. Na terceira sessão, passa. E é desse jeito mesmo, tá? Terceira sessão passa, não acontece mais. Porque você deixou o quê? Seu cliente tranquilo. E outra coisa, ele tá aprendendo sobre toque. Então, ele vai entender que o toque da massagem é de um jeito, o toque sexual é outro. Só que ele precisa de uma coisa chamada experiência e fazer massagem algumas vezes para ele sentir essa diferença de toque para toque, tá bom? As indicações da massagem. A massagem ela é feita para tirar ansiedade, estresse, cansaço físico, dores, pensamentos repetitivos, insônia. Ela é feita para melhorar o fluxo sanguíneo. Pessoas que têm problema de intestino preso, massagem ajuda muito, a massagem relaxante, de verdade. Principalmente meninas, vocês que sabem lá o movimento que faz o intestino soltar, é só fazer que melhora a questão do, do metabolismo, né? Você melhora enxaquecas, pessoas que têm dores na dorsal, né? Que é dorsal, na cervical, dorsal e lombar. Tudo isso a gente consegue melhorar com a massagem. A massagem só não consegue tratar pessoas que estão com o quê? Musculatura inflamada.
Se tiver inflamado, gente, não adianta. Massagem alivia, mas ela não tira dor. Musculatura inflamada, o que sara é medicamento, tanto natural quanto físico, e por isso que você tem que passar no médico. Não sair bebendo medicamento por aí à torta direita, tá? Então, é a única coisa que a massagem não sara. Contraindicação. Antes da gente falar sobre a contraindicação, precisa de uma coisa importante. Sempre faça, gente, uma fichinha de anamnese para o seu cliente. O que isso significa? O seu cliente, você precisa saber o que está acontecendo com o teu cliente para que você possa entregar um resultado satisfatório. Então, dentro da sua fichinha, precisa ter o nome, a data de nascimento, se é do sexo feminino, masculino, qual que é a rua, bairro, a cidade, CPF, tudo isso precisa para que você tenha uma ficha do seu cliente. E você vai perguntar o que a pessoa está sentindo, qual que é o maior incômodo dela, certo? Aí você pergunta se a pessoa pratica atividade física, porque pode ser que ela está sentindo dores por causa da atividade física. Se ela bebe água, sabia que falta de água também cria dores no corpo? Então, se ela bebe muita água ou não, se ela tem bebida, se ela bebe, se ela fuma, porque tudo isso influencia, e se ela faz algum tipo de tratamento com medicamento. Gente, aqui que é a pegada. Porque se a pessoa faz, ela vai falar pra você os medicamentos que ela toma. E os medicamentos que ela toma, você vai saber se a pessoa tem pressão, se ela tem diabetes, se ela tem ansiedade, depressão ou qualquer coisa de ansiedade, aqui você sabe. Se ela toma algum medicamento pro coração. Aqui você vai saber se a pessoa está doente. Por quê? Sabendo dessas informações, você vai ter uma pegada diferente com o seu paciente, como a gente ensina lá na aula. Entende? Pessoas que são idosas têm um jeito de tocar, pessoas que têm uma estrutura mais firme têm um jeito de tocar, crianças têm um jeito de tocar, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão, têm um jeito de tocar nessa pessoa. Entende? Então você vai fazendo essa fichinha de anamnese e você vai saber como que essa pessoa age. Entende? E muitas das vezes o seu cliente mente. Uma coisa que vocês vão acostumar muito, gente, seu cliente vai mentir pra você. E isso é normal porque ele quer se proteger. Não é que ele faz isso por maldade ou porque ele quer te enganar, não é isso, porque ele sente vergonha às vezes, entendeu? De falar sobre ele, então ele vai mentir. E eu vou falar em alguns casos aqui como ele mente. Você pode perguntar se a pessoa tem problema de saúde, se ela tem alergias, se ela tem problemas no útero, se ela tem problemas no coração, vascular, ansiedade, pressão renal, dores, insônia, se ela vai no banheiro. Isso é importante, porque se ela não vai, você faz aquela massagenzinha na barriga que estimula o intestino funcionar, entende? Então essa ficha de anamnese vai te dar uma base do que você precisa para tratar a pessoa. Por quê? Gente, sabendo disso aqui, você sabe se você pode atender a pessoa de massagem ou não. Entendeu? E agora vem as contraindicações. As contraindicações é o quê? Traumas. O que isso significa? Traumas na coluna cervical ou traumas de quebradura ou qualquer coisa no corpo. Não mexa. Se tá quebrado, se tá trincado, se você mexer, você pode piorar a situação. Então não mexa nisso. E aí é onde que eu falo que o cliente mente pra você. Às vezes ele fala assim: ah, não, levou só um tombinho. E o cara caiu de 3 metros de altura e ele fala pra você que é um tombinho. Você vai fazer a seguinte pergunta: você caiu como? Deixa ele te contar a história. Há quanto tempo que você tá sentindo essa dor? Gente, quando é dor, por exemplo, assim, a pessoa tomou um tombo com menos de 15 dias, a pessoa tá sentindo menos dor. Agora, se ela falar pra você que ela já tá 15 dias sentindo a dor e a dor não passa e a dor é intensa, pode mandar ir pro hospital. Não mexe, a pessoa pode estar com problema pode estar trincado, pode estar rachado. Se você mexer, gente, dependendo do local que você mexer, você pode fazer com que a pessoa não ande mais. Entendeu? Pode estar quebrado aqui no braço, ainda dá jeito, mas só que se for na coluna, entende? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não mexa. E aí vem aquela questão do sexto sentido. Se você sentiu nos sextos sentidos que não é pra mexer, não mexa. Confia. Manda para o hospital. Pessoas que acabaram de levar tombo recente, não insista. Manda para o hospital, depois que fizer o raio-x, não for nada, você pede para voltar. Não vai ser muito bom para você, tá bom? Pessoas que têm tumores ou doenças na coluna vertebral.
Ela já tá com tumor, gente. Então já tá mostrando que o corpo dela não tá muito bom. E a massagem, ela costuma espalhar infecções. E um tumor é uma espécie de infecção. Então, se ela tiver com algum tipo de tumor, não mexa. Manda pro hospital, que é melhor eles resolver lá. Depois que tiver cicatrizado, você atende. Outra coisa, as pessoas que estão com fraturas recentes, né? Traumas, fraturas recentes, a gente não mexe. Porque não sarou ainda. Então, a massagem pode deslocar e piorar a situação. Pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, não faz também massagem. Por quê? A massagem, ela pode fazer com que faça o câncer se espalhar no corpo da pessoa. Então, como a gente não sabe como está sendo o tratamento, do que a pessoa está tratando, você não mexe em pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, a não ser que o médico liberar. Ah, e outra coisa. Ah, mas o médico liberou. Lembra que o paciente mente? Então, só pega se ele trazer um papelzinho com o médico assinado que liberou para fazer, porque se piorar a situação, a culpa vai parar em você. O paciente, ele nunca joga a responsabilidade nele. O culpado sempre vai ser você. Ah, mas ele mentiu. Você atendeu o que você quis. Entende? Então, se ele estiver fazendo tratamento de câncer, não atende. Porque o câncer ele se espalha com a massagem, tá? Então, não evita. Então, pessoas que estão fazendo. Ah, Tâmara, mas só que eu atendi uma mulher, eu quero atender uma mulher e ela já fez o tratamento de câncer, ela não tem mais. Pode receber massagem, tá? Mas deixa primeiro fazer o tratamento de câncer. Outra coisa, pessoas que têm trombose. Como que eu identifico que a pessoa tem trombose? A perna tá inchada desse tamanho, roxa, um trem mais estranho. Não mexa. Por que você não vai mexer? Trombose, as veias já estão inchadas, elas estão se rompendo. Se você mexer e mandar um fluxo de sangue lá, você vai dar um rompimento nas veias e a pessoa pode chegar a falecer. Então, quem tem trombose, a gente não mexe. O máximo que a gente faz é um carinhozinho. Um carinho na perna, tipo uma coisa bem levinha mesmo, por causa que trombose é perigoso. Então, não mexe com pessoas que têm trombose. Então, esses casos, gente, são casos assim que você presta muita atenção. Pessoas que têm pressão alta podem receber massagem, sim. Por quê? Ela pode receber massagem, só que você vai fazer o quê? Só cuidar com a questão da pressão da mão, para não ficar mandando muito fluxo de uma vez pro corpo, por causa que a pessoa já tem pressão alta. Aí pode dar uma sensação até de tontura um pouquinho, mas isso é porque você mexeu com o fluxo sanguíneo, tá? Então, mas só que é só fazer uma massagem mais leve. Pessoas que têm problemas de circulação sanguínea e no coração. A gente tem que prestar um pouquinho atenção. Lembra? A pegada tem que ser um pouquinho mais leve, igual a gente ensina no curso. Porque essa pessoa ela já tem, ela não pode. Lembra que a gente está mexendo com o fluxo sanguíneo? Então o sangue vai bombear mais. O coração vai bombear mais sangue. Então isso vai fazer com que então manda um pouco mais de energia. E se a pessoa tem algum tipo de problema, a gente tem que mandar um fluxo mais moderado, entendeu? Mais tranquilo. Pessoas que têm muitas varizes. O que acontece? Ela já tá com as veias meio rompidas, então vai com mais cautela, com mais carinho. Não é que você não vai fazer, mas é que você vai com um pouquinho mais de cautela, porque já tá meio sensível, né? Então a gente não precisa mandar mais fluxo de muita intensidade, porque pode romper mais veinhas. Pessoas que estão com feridas abertas ou com pus. Gente, já tá falando que ali não é para mexer. Então, evita fazer massagem nesses lugares, porque senão pode prejudicar a pessoa. Mulheres grávidas podem receber massagem? Sim e não. Como que funciona? Até os 3 meses de gravidez, não toque na mulher grávida. Porque esse é um momento que a mulher está mais frágil. Então pode acontecer de você mandar um fluxo maior de sangue e gerar um aborto. Então, por via das dúvidas, não faça massagem nas mulheres. Você pode fazer massagem nela depois, que é o quê? Depois dos 4 meses, depois dos 3 meses passou, né? 4 meses em diante, você pode fazer massagens leves nas costas, não pode mexer na barriga, não faça massagem na barriga, é somente nas costas e pernas e pés, tá bom? Pessoas que têm hérnia de disco, depende do jeito que está aquilo. Se tiver muito inflamado, tiver com osteoporose, o trem tá muito craqueladinho, isso é mais em idosos. A massagem em idosos é diferente, tá? Quanto mais forte, mais dor.
que o idoso sente. Então a gente tem que tomar essa cuidado. Gente, a pele, olha, você quer saber se a pessoa vai ser dolorida na massagem? Veja aquele idoso que você pega na pele dele e ele parece uma esponjinha. Ele não é firminho, ele parece um monte de camadinha. Gente, essa pele é sensível. Essa pele não dá pra você pegar e apertar, não. Ela, se você fazer isso com o idoso, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai sentir a sua massagem horrível, porque a pele dele, o corpo, a musculatura dele já tá tudo não tem firmeza, não tem aderência, então tudo dói. E essa pessoa costuma ter osteoporose, ter problemas de um monte de coisa. Então a massagem em idosos é uma massagem mais leve, é uma massagem um pouco mais amorosa, porque dói, machuca. Então não dá para apertar. Idosos, quanto mais você vê a firmeza da pele. Se for a pele firme, ela aguenta a pegada. Se não for uma pele firme, ela tem que ser uma pegada mais sutil, mais leve. O corpo dela já tá falando: olha, eu não aguento mais levar porrada. Eu não aguento mais ser maltratado. Então o corpo já tá falando isso. Então por isso que tá. E também falta de academia. Osteoporose também é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com a massagem, que se você mandar muita pressão, a pessoa, em vez de se sentir relaxada, ela vai sentir dor pós-massagem. Então, pessoas que têm osteoporose, a gente tem um cuidadinho de fazer uma massagem um pouco mais leve. Pessoas que têm diabetes, quando estiver no auge da diabetes, né, que ela tem uns momentos de pico, a gente evita fazer massagem, por causa que as veias dela estão sensíveis e pode ter um rompimento e demorar para a questão da cicatrização. Então, a gente toma um cuidadinho quem tem diabetes. E a gente tem que ficar o quê? Prestar atenção na qualidade da pele. Se a gente vê alguma coisa que a gente achou meio estranho, a gente não mexe. Entende? Às vezes a pessoa tá com a pele descascando, ou tá um negócio um pouco meio estranho ali, a gente não mexe porque a gente não sabe o que que é e pode ser contagioso, tá bom? Então a gente presta muita atenção nessa questão da pele. Pode acontecer, então isso a gente tem que prestar atenção. E agora eu vou falar o quê? Gente, sobre os tipos de consulentes. O que que é isso? Tipos de clientes que você vai ter dentro dos seus atendimentos. Nós temos os clientes que são tímidos. Os tímidos, gente, você tem que passar segurança para ele. Se ele se sentir inseguro com você, ele não volta mais. Então ele tem que se sentir seguro, ele tem que se sentir confortável, ele tem que sentir que você não julga, que você tá ali. E eles costumam vir com um monte de roupa. E para você tirar algumas peças, você tem que ir com todo jeitinho e explicando direitinho até a pessoa ir se libertando. Então as mulheres costumam às vezes tirar a blusa, mas não tira o sutiã, certo? Ela já tá demonstrando, olha, eu sou tímida. Às vezes ela vem com short. Então eu expliquei isso muito dentro da aula, que a gente respeita o limite que a pessoa já colocou, porque ela já tá falando, olha, eu não quero que mexa aqui. Entende? Então você respeita esse limite. Então tem pessoas que são muito tímidas, então você tem que passar uma segurança e tratar com muita naturalidade a timidez. E pelo amor de Deus, nunca fala isso é frescura, isso é isso. Não, a pessoa ela tem uma dificuldade. A gente está ali para honrar, respeitar com todo carinho, com toda dedicação, a gente vai no tempo da pessoa. Porque a gente não tá ali no nosso tempo, é no tempo dela. Então a gente respeita o tempo daquela pessoa. Então tem um consulente que ele é tímido e esses consulentes tem que ser tratado com muito amor, com muito carinho e com muito jeitinho, porque se ele se sentir ofendido ou ele sentir que você tá fazendo alguma coisa forçada, ele não volta mais. Ele até faz a massagem com você, mas não volta mais. É assim que funciona. Nós temos os consulentes que são extremamente emotivos. Gente, não repara, essa pessoa está passando por toda uma situação emocional muito profunda e elas são muito emotivas. Então elas choram, elas se coloca numa posição de muita fragilidade, você tá ali para auxiliar aquela pessoa. Às vezes com um bom ouvido, com um bom abraço, com uma conversa um pouco mais próxima, você consegue ajudar ela a melhorar e isso faz parte, tá? E a gente tem um outro consulente que é os consulentes que são livres. O que que são esses consulentes? É aquele que fica pelado na sua frente e ele não tá nem aí. Isso serve para homens e para mulher. E você tem que saber que existe esse tipo de cliente. Ele não liga, ele só quer deitar na maca e receber a massagem.
E você vai fazer a massagem nessa pessoa com muita tranquilidade, porque esse cliente ele não tem problema nenhum com a questão do corpo dele, não tem questões com o emocional, ela só quer deitar e relaxar. E quando acontecer isso, você como um massoterapeuta, né, uma massoterapeuta, você pode ou fazer o quê? Ou você já deixa bem claro, lembra que inicialmente quando você está levando o cliente lá para a porta e você não quer às vezes que o cliente fique dessa maneira com você, você já entrega, tá aqui o shortinho, entrega as coisas tudo bonitinho na mão da pessoa e fala lá, vai se trocar e vem. Não deixa na mão do cliente. Então pode acontecer. E vai ter cliente que vai ficar só de toalhinha e vai falar, vai deitar na maca e depois quando você for leva um susto. Acontece, gente. Então isso aí é uma coisa, são coisas naturais que pode acontecer dentro do seu atendimento. E você tem que entender que são corpos, são pessoas. E um olhar que você vai ter que ter muito com o teu consulente. Ele é um corpo. Não tem homem, não tem mulher. E outra coisa, você pode escolher o teu cliente. Massoterapeuta, você não é obrigado a atender o do sexo masculino. E massoterapeuta, você não é obrigado a atender do sexo feminino, tá? Então você pode escolher o teu cliente. Você não precisa atender todo mundo, então você escolha quem você quer atender, aquele que você se sinta mais tranquilo. O nosso curso, a gente aprofunda muito mais sobre essa questão de consulentes para que você possa ter uma leveza. E trata, gente, o corpo como algo normal. E agora vem a parte que vocês tanto falam. Tâmara, quais são as sequências de massagem? A massagem relaxante, ela pode começar de várias maneiras e tem vários terapeutas que começam de várias maneiras. Mas aqui eu ensino para vocês, a massagem relaxante começa nos pés, vai até a cabeça, vira a pessoa, vai dos pés até a cabeça. Eu costumo fazer a massagem primeiro com a pessoa com a barriga para baixo e costa para cima. Por quê? A posição, ela é mais desconfortável. Então eu faço essa posição que é mais confortável primeiro para depois virar de barriga para cima, que é a mais confortável para a maioria das pessoas, certo? Então a gente sempre começa. E a nossa regrinha é sempre isso, gente, lembra, vocês estão limpando uma casa. Então para limpar uma casa, a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Vocês vão jogar o óleo. O óleo é jogar água na casa. Então você vai jogar água em toda a casa. Então você vai passar o óleo em toda a parte e extensão do corpo. Depois que você jogou a água no corpo, você vai vir fazer o processo de quê? Do que é o deslizamento, né? Você vai fazer o deslizamento, que seria o quê? Passar o pano, né, na casa, para espalhar aquela água na casa, que é o deslizamento, na sequência de 7 vezes, tá? Que vai dar certinho o tempo de 1 hora de sessão. 7 vezes, deslizamento. Depois vocês vão fazer aquele movimento de vai e vem, que é o quê? O que significa esse movimento? É a vassourinha, tô esfregando a casa, fazendo a vassourinha, esfregando a casa. Depois a gente vai fazer o quê? Pegar aquela água todinha que a gente puxou, vai jogar fora. Então aquele movimento do quê? Trazendo para trás, aquele movimento de como se estivesse puxando, né, alguma coisa para fora. Esse movimento é assim. Depois que fez isso, é os movimentos circulares, que é o que? Você tá passando pano na casa, secando ela todinha. E depois você vem e faz um deslizamento novamente, que é tipo passando desinfetante na casa. O processo é esse. Jogou água, jogou água, espalhou, esfregou, puxou, limpou e jogou um cheirinho. Vocês não vão esquecer dessa técnica, vocês não vão esquecer do passo a passo. Então começa pelos pés. Os movimentos eu ensinei para vocês na aula presencial, é só mandar e a sequência é essa daí, tá, gente? Então, eu espero que vocês possam aproveitar bastante essa aula. Então, eu falei tudinho que está dentro da apostila. Na apostila tem um passo a passo de vocês para que vocês não esqueçam os movimentos. Então, vocês aproveitem o máximo desse conhecimento que eu estou entregando para vocês e sejam um massoterapeuta de sucesso. E que vocês possam aprender cada vez mais. E o seu consulente não é um bicho de sete cabeças, ele precisa de você, meu amor. Precisa. E você está ali com a técnica nas palmas das mãos para ajudar essa pessoa. Tem muitas pessoas com ansiedade, com estresse, cansaço, dores, idosos. Serve para criança, para homem, para mulher. E você vai ser essa pessoa que vai ajudar as pessoas a crescerem. Então, seja esse massoterapeuta que tem esse cuidado, que tem esse olhar.
E aprende como a mente funciona. Gente, isso é um curso à parte, tá? Que eu até ofereço aqui para vocês. Aprenda como lida o pensamento do ser humano. Aprenda como que lida com o corpo aqui. A gente ensina muito isso na massagem curativa. Que a massagem curativa é um curso que você faz para você aprender que o corpo conta a tua história. Então, pelos pontos que você toca nas costas, você sabe exatamente o que está acontecendo na vida da pessoa. Você sabe exatamente se ela está com problema com o filho, com o marido, com o trabalho, se ela viaja, se ela não viaja, se ela tem estresse, se tem perfeccionismo, se ela até abuso a gente consegue descobrir dentro dessa técnica de massagem. E mas a pessoa precisa falar? O corpo conta tudinho o que está acontecendo na vida da pessoa. Se aquela pessoa ela carrega todos os problemas para ela, se ela não consegue falar, se ela consegue falar. A gente sabe até se é homem, se é mulher que tá gerando problema naquela pessoa. Se é trabalho, se é o ritmo de vida, se é ela mesma. Tudo isso com a massagem curativa. E ela te dá uma gama assim para você resolver problemas incríveis. Pessoas que têm dores crônicas, com a massagem curativa dá um resultado bacana. Quem tem depressão, ansiedade também tem um resultado muito bacana, porque ela acaba ouvindo o corpo. E a gente faz um processo de limpeza que você não precisa falar nada pro seu paciente. Você sabe identificar e lá e limpar sem falar um azinho para ele. E a pessoa simplesmente muda. É gostoso, é uma massagem assim fantástica. Amo, é o que eu uso. Eu uso ela até dentro da minha massagem relaxante, porque não tem como desassociar. Depois que você aprende, não tem como você desaprender e separar as massagens. Mas vale a pena. Então eu espero que vocês possam aproveitar o máximo desse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês e que vocês sejam terapeutas muito bem remunerados e muito bem reconhecidos, e é só praticar, mão na massa, tá? Pratica, 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 pratica e siga isso que eu falei para vocês. As coisas são naturais, o corpo é natural, então trate ele como algo sagrado, com pessoas assim maravilhosas que estão precisando de pessoas como você, disponíveis, dispostos a entregar um trabalho maravilhoso. Certo? Obrigada. Eu me chamo Tâmara, certo? Sou terapeuta há 6 anos e trabalho com a técnica da massagem relaxante, drenagem linfática, neuromuscular. Sou mestre na massagem curativa. Sou uma das criadoras e canalizadoras dessa técnica maravilhosa. Também faço Reiki, Konindu, barras de axis, analista corporal, PNL e várias outras técnicas bem legais que ajudam você no seu emocional. E qualquer coisa é só marcar uma sessão comigo, faço atendimentos tanto presenciais como online e eu posso estar auxiliando você nesse crescimento. Caso, meninas, vocês queiram, né, fazer a aula de vocês de consultoria de negócios para que você possa ser um massoterapeuta e montar um negócio seu com muito mais assertividade, eu estou aqui para auxiliar vocês, certo? E te vejo em breve. Tchau, tchau!